Hoje nós estamos aqui para trabalhar o conjunto dos números reais, tá, ok? E eu trouxe alguma simbologia aqui para você entender, né, um pouco, né, entender ou começar ou tirar algumas dúvidas que tem sobre o conjunto dos números reais, tá? Eu coloquei alguns elementos da natureza aqui, tá? O açúcar para representar o conjunto dos números naturais, o sal para representar o conjunto dos números inteiros, a água para representar o conjunto dos números racionais e aqui alguns pedregulhos, algumas pedras para representar o conjunto dos números irracionais, tá bom? E aqui eu trouxe esse copo vazio para dizer que ele é o conjunto dos números reais. Ele é quem vai conter, né, todos esses elementos, todos esses conjuntos aqui dentro. Ele é o conjunto dos números reais, tá bom? Eu vou começar fazendo uma representação com o conjunto, com o elemento água, que é o conjunto dos números racionais. Eu vou pegar ele e vou colocar aqui dentro, porque ele é aqui, ó, entre esses quatro, né? Ele é o maior, tá? Assim, entre aspas, tirando o conjunto dos números reais, claro, né? Eu vou colocar ele aqui dentro, ó. Ele é a água, ele representa o conjunto dos números racionais, ok? Então, eu tô dizendo que ele está contido, tá, dentro do conjunto dos números reais, certo? Tá bom? Depois, ó, em seguida, eu vou usar o conjunto dos números naturais que eu botei aqui para ser representado pelo açúcar, tá? O açúcar. Aí, ó, o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números reais, aliás, dos racionais e dos reais também. Sim, ele está contido, ó. Ele está contido de tal forma que ele vai se misturar, ó, ao conjunto dos números racionais, tá? E daqui a pouco a gente já tá vendo que ele tá contido dentro do conjunto dos números racionais. Mas ele é quem? Conjunto dos números naturais, ok? Ele tá contido dentro do conjunto dos números racionais, que por si, né, está contido dentro do conjunto dos números reais, que é o que tem todos, ok? Tá. E ele se misturou com o conjunto dos números racionais? Sim, se misturou, tá bom? Aí agora eu vou usar o elemento sal, dizendo que ele é o conjunto dos números inteiro. E eu vou colocar ele aqui dentro também, olha só. E agora se misturando açúcar, né, água, que é racionais, açúcar, naturais, e o sal, que é os inteiros, que se misturou entre si, tá bom? Tá? Dizendo o quê? Que os naturais está dentro dos inteiros, tá? Que está dentro dos racionais também tá, eles estão se misturando entre si, ó, tá? De tal forma que agora a gente não consegue definir quem é o racional, ó, não conseguimos mais saber, ó, quem é os naturais e quem é os inteiros. Eles estão entre si, se misturaram entre si, mas eles estão contidos aqui dentro, estão, tá? Dentro de quem? Do conjunto dos números reais, tá bom? E agora, por fim, eu vou falar do elementozinho aqui, do conjunto dos números irracionais. Vamos ver se ele vai se misturar com esses três aqui, né? Aqui dentro do conjunto dos números reais, tá? Vamos ver aqui que ele é o pedregulho aqui, ó. Ó, alguns pedregulhos. Eu joguei ele aqui dentro, porque ele pertence ao conjunto dos números reais, pertence. Ele tá dentro, tá? Ele está contido aqui dentro, tá contido. Só que tem uma coisa, ele não se mistura, né? Ele não se mistura nem com os naturais, nem com os inteiros e nem com os racionais. Ele é uma figura que ele não se mistura. Ele está dentro dos reais, tá? Só que ele não se mistura com o restante do grupo, tá? Ele fica só, isolado, tá bom? Ok? E a gente vai dar continuidade no diagrama, tá? Que eu coloquei. Agora vamos ver
o exemplo de cada um deles, tá? Lembrando que aqui é o nosso conjunto dos números inteiros, tá bom? Nós vamos ver um exemplo de cada um desses elementos aqui, ó. E aqui é os irracionais, tá bom? Nós vamos ver agora o exemplo de cada um deles, já que a gente já fez um processozinho aqui, tá? Natural, para mostrar ou demonstrar para vocês o formato, né, que é esse conjuntozinho aqui, tá? Quem é um exemplo de conjunto de número natural? Número natural são os números positivos, tá? E nós vamos dizer que a simbologia do conjunto dos números naturais é de 0, 1, 2, 3, vírgula, reticência, né, infinitamente. Quem são o conjunto dos números naturais? São todos os números positivos. Exemplo, 0, 1, 2, 3, infinitamente. Vamos botar um exemplo aqui dentro do diagrama? Quem é que é um exemplo de números naturais? 10, né? Porque é 0 e 1, né? É 1 e 0. O número 12 também é conjunto dos números naturais, ó. Ou seja, ó, inteiro, positivo, beleza. Tá, agora vamos ver quem é o conjunto dos números inteiros, tá? Inteiros. Quem é que é inteiro? Inteiro são os números positivos e negativos. Esse é o conjunto dos números inteiros. Positivos, menos 2, ou negativo, aliás, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ou seja, infinitamente, tá? Quem são o conjunto de números inteiros? São números positivos e negativos. Já que aqui já tem número positivo, quem falta aqui? Só os números negativos. Então, vamos colocar aqui de exemplo. Quem é o conjunto dos números inteiros? Números positivos e negativos, que pode ser também encontrado na reta numérica, tá bom? Ele está lá dentro, tá? O conjunto dos números inteiros está na reta numérica? Tá. Dos números naturais também está na reta numérica? Tá, também, ok? Agora, quem está faltando aqui, já que aqui tem número positivo, número negativo, vamos dizer assim, o 10 negativo, ó, aqui, ó. O menos 2 negativo, e aí sucessivamente. Aí fica completo o conjunto dos números inteiros, positivos e negativos. Agora vamos ver o exemplo do conjunto dos números racionais. Gente, os números racionais é natural, é inteiro, mas também tem outros números que também são classificados como os naturais, como os racionais. Quem são eles? É quando eu encontro uma raiz quadrada de número, né? Que é o quadrado perfeito, que tem raiz quadrada exata, que é chamado de quadrado perfeito. Quem é a raiz quadrada de 36? 6. Ó, tá vendo aqui? É uma raiz quadrada. O resultado dela é natural, né? Mas a representação dela é racional, tá bom? Quem é o conjunto dos números racional? É a raiz quadrada exata, é um número representado em forma de fração, tá? 12 dividido por 3, tá bom? Ó, a forma fracionária. Aí eu boto aqui, ó, porque a forma fracionária dele, tá bom? O resultado dela, desse aqui, ora vai dar natural e vai dar inteiro, que é o caso desse aqui, que dá 4, né? Ó, ele é natural e ele é também inteiro, mas a representação dele é racional. E é também raiz quadrada, entendeu? É também número, ó, resultado de número aqui, ó. Infinito que se repete, 1,333 infinitamente, fica se repetindo. Ele não é nem natural nem inteiro, mas ele é racional, ó. Ele é um número infinito que se repete. Por isso que ele recebe o nome de racional, tá bom? Agora vamos ver o conjunto de números irracional, que ele não tá aqui dentro, ele não se mistura com ninguém, que vocês viram aqui que foi o pedregulho. Ele é os números, tá? Infinitos, ó, 2,11589 e reticência. Ele é número infinito que não se repete, tá? Ele é número infinito que não se repete, tá bom? Ele é classificado como um número irracional, tá?
Então, vamos lá de novo. Quem é natural? Todo número positivo, tá? Quem é inteiro? Positivo e negativo. Quem é racional? Número que tem raiz quadrada exata, número que é representado em forma de fração, número infinito, tá? Que se repete, tá bom? Quem é irracional? Número infinito que não se repete, raiz quadrada de número não exato, tá bom? Que é infinita, porque tem a raiz quadrada de números, né? Sem ser exato, sem ser quadrado perfeito. Ela é irracional, por isso que eu boto aqui exemplo, ó, exemplo de número irracional. Ele é um número infinito que não se repete, por isso ele é classificado como irracional. E a junção disso tudo é chamado de números reais. Por isso nós acabamos de estudar o conjunto numérico, tá bom? Quem são eles? Naturais, inteiros, ó, naturais, ó, inteiros, ó, racional e quem? Irracional. E ele aqui dentro a gente viu o exemplo de cada um deles. E quando ele fica junto, todo junto, ele é quem? Ele é reais, tá? Esse é o conjunto numéricos, certo?